Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica, que está registrado em Neemias capítulo 2, versículo 18. Depois da oração, o Samuel, carinhosamente Samuelzinho, estará na condução da cantata. Diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me foram favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos juntos, a última parte, 1, 2, 3. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Graças a Deus. Está chegando meus pedidos de oração. Deus abençoe. Meus irmãos, oração em favor da irmã Maria Silva. Oração em favor da irmã Dalvanira. Oração em favor do irmão Luiz Gustavo. Oração em favor do irmão José Barbosa. Oração em favor do diácono José Vitor. Oração em favor do cooperador Israel. Oração em favor dos gêmeos, que nasceu de 7 meses, está na UTI. Oração em favor da irmã Margarete. Mais algum pedido de oração? Amém. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, que está no céu, já louvamos a Ti, Senhor. Agora nós rogamos o Teu santo nome em favor dos Teus filhos, Senhor, que se encontra doente, enfermo, necessitado de algo da Tua parte. Eu repreendo o mal, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo todo incômodo, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, visita agora para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a continuidade desse culto, que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar no nosso meio, alegrando o nosso povo com a Tua boa palavra, com os cânticos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, olha a diferença do caminho do justo e do ímpio. Aleluias. Não importa o que você exerce, o seu trabalho para trazer o seu sustento para casa. Não importa se você é um vendedor, se você é um gari, se você é um empresário, a palavra de Deus está dizendo aqui, tudo quanto fizer, prosperará. E a vida do ímpio não é assim. Eu lembro que eu sou nascido e criado no estado do Ceará, e aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar na roça.
E eu lembro que meu pai, quando ia separar a semente para a plantação do ano seguinte, tinha que ser a melhor semente. Para plantar, não importa a quantidade que você planta, desde que seja uma boa semente em uma boa terra. Quando você vai separar uma semente para você plantar, que seja milho, que seja feijão, qualquer semente, ela tem que ser, de preferência, as mais graúda, intacta. Ela não pode ter furo, nem nada quebrado, tem que ser intacta. E, mesmo assim, é a nossa vida, a vida do contribuinte da obra de Deus. Você tem que contribuir com o seu melhor. Aleluia. De preferência, não importa a quantidade, o tamanho da nota que você vai contribuir, desde que seja, de preferência, uma nota novinha, você separe ela entre as outras, e você contribuir em nome de Deus. E fazendo assim, você continua sendo abençoado. Faça para Deus, aleluia, que Ele se responsabilize de continuar te retribuindo com bênçãos do céu. Cuide do que é sagrado, cuide da obra de Deus, que Ele certamente continuará cuidando de você e dos seus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Você nessa noite trouxe seu dízimo, sua oferta. Vai passar um diácono aí ao seu lado, um cooperador com a salva. A partir do momento que você colocar aí a sua contribuição, não se preocupe com o destino que vai tomar esse dinheiro. Aleluia. E glória a Deus. A partir do momento que você contribuir, fique em paz. Quando você vai contribuir, antes de alguém dar uma palavra aqui, igual que eu estou fazendo agora, vamos orar. Lá embaixo, antes de conferir, gente ora antes de conferir e ora depois. Deus abençoe, cada um vai contribuir nessa noite. Pai Santo, eu te louvo, meu Deus, por essa noite, estar aqui na tua casa, na tua presença, meu Deus. Abençoa teus servos, Jesus, cada um vai contribuir nessa noite com seu dízimo, sua oferta, meu Deus. Continue abençoando, meu Deus, aquele que ainda não é dizimista, ofertante. Que essa pessoa, Senhor, possa tomar gosto de ser um contribuinte da tua obra, meu Deus. Aleluias. Há pouco tempo eu ouvi aqui de uma pessoa muito sábia falar que dizimar não é um dever, e sim um privilégio. Abençoa todos os contribuintes da tua casa nessa noite, no nome santo de Jesus. E amém. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais
as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Aleluia. Graças te damos, Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, me alegra atento ao teu mandar. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17. Vamos ler até o versículo 20. A minha Bíblia é a Almeida atualizada, então pode ter aí uma pequena diferença nas traduções, mas obviamente que o sentido é o mesmo e a palavra continua sendo a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 10, no versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou escrito nos céus. Por favor, tome o seu assento. Glória seja dada a Deus. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança e a oportunidade, presbítero William, culto de missões, né? Carioca pregando aqui em Minas Gerais. Glórias a Deus, hein? Deus é poderoso. Pastor, vai ser como um golinho de xarope, né? É só um pouquinho, mas tem um efeito de cura e transformação. Lucas, capítulo 10. Na minha versão, tem por título A Missão dos 70. No primeiro versículo deste capítulo, Cristo vai dizer da seguinte forma:
Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Antes desses 70 cumprirem o seu objetivo a qual Cristo havia designado, Jesus Cristo, voltando aqui um pouquinho no capítulo 9, ele também vai dar essa ordem aos seus discípulos, os 12, os mais próximos, dizendo a seguinte instrução aos 12: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e também a curar enfermos. Entendemos, irmãos, claramente que quando Jesus ele ia pregoando o evangelho do reino, uma multidão ia seguindo ele. Daí Cristo vai separar 12 para serem os mais próximos, aqueles no qual a igreja estaria fundamentada em sua doutrina, em seu ensino. Só que as pessoas que acompanhavam Cristo, que ouviam a pregação do evangelho de libertação e também arrependimento, não conseguiam parar de segui-lo. Daí, aqueles que iam seguindo a Cristo, Cristo vai fazer da seguinte forma: separar 70 desses discípulos que o acompanhavam. E vai dar a seguinte missão: para que fossem de 2 em 2 até as casas, pregando, levando as boas novas do evangelho, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Aqui, crente, quando você assume o seu compromisso com o reino de Deus, você também carrega essa responsabilidade de levar as boas novas para vidas que estão aprisionadas, que não encontram esperança, mas você é o portador das boas novas. Glória seja dada a Deus. Daí Cristo vai dizer assim: o plantio é muito grande, a seara ela é imensa, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Devemos orar ao nosso Pai que está no céu para que envie ceifeiros, trabalhadores para essa grande seara. E quando esses 70, eles são dispersados de 2 em 2, o objetivo deles era, de fato, acrescentar mais trabalhadores para essa grande obra. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Daqui, crente, vai ser difícil, porque o mundo jaz do maligno, e o ministério da injustiça, ele já opera. Mas olha, o que a palavra de Deus, ela nos revela, que Cristo, ele nos dá poder e também autoridade. O crente precisa ser cheio de poder. Ele precisa buscar poder. E esse poder vem do alto. Não vem de nenhum de nós aqui, irmãos. Mas vem do céu. Porque essa obra, ela é de Deus. Aleluia.
Cristo fala para eles da seguinte forma, versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. O que Cristo quer deixar bem claro é sobre a dependência. Se eu levo uma segunda túnica, se a minha primeira rasgar, ou eu me perder, ou sentir frio, eu irei me cobrir com a segunda túnica. Daí, o recurso, ele vai estar perto de mim, das minhas mãos. É palpável. Aí eu deixo de confiar no Senhor. Agora, quando eu entendo que eu estou plenamente dependente do Senhor, aqui a palavra de Deus me garante recurso. Por quê? Cristo está dizendo para eles, ó, pode ir, vai debaixo da dependência, da minha dependência, porque eu enviarei pessoas generosas que irão lhes ajudar. Deixa eu contar um negocinho para vocês. Meu carro quebrou semana passada. Irmão, difícil para arrumar a peça. Tive que comprar pela internet e ela vai chegar essa semana, lá para terça ou quarta-feira. E obviamente que existe a preocupação de estar na casa do Senhor, né? Meu Deus, como que vai ser, né? Aí Deus, irmãos, Ele trabalha nos mínimos detalhes. 3 irmãos da casa do Senhor dizendo assim, não pode deixar que eu te pego, pode deixar que eu te levo. Irmãos, pessoas generosas que estão dispostas a ajudar aqueles que lançam a mão no arado. Vou consertar o carro semana que vem. Se alguém precisar de uma carona, pode contar comigo. Daí, no versículo 5, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. E aqui, irmãos, é onde Deus falou muito comigo. Hoje é culto de missões. Aí eu lembro da missionária que pregou aqui, uma obra extraordinária, e nós vamos abençoar a vida dela comprando essas passagens. Irmão Osvaldo não tem a porção que foi dada para aquela mulher. Mas olha, o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite? Está tudo aqui no livro da verdade. Que a primeira obra de missão começa dentro da nossa casa. Porque se não fosse assim, Cristo não enviaria os 2 discípulos para entrar na casa. E diz, quando entrares numa casa, dizei antes, paz seja nessa casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Dentro da nossa casa, começa a nossa primeira obra missionária. Cada membro da família exerce uma responsabilidade. Dentro da instituição que foi criada por Deus, e que Satanás, ele insiste incansavelmente em destruir, que é a instituição família. Cada membro exerce uma responsabilidade. Vamos começar pelos filhos. Existe um mandamento na Bíblia para os filhos. Em Êxodo 20, 12, o filho deve honrar seus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. Aqui a obediência, ela vai trazer também, envolver o amor, a gratidão, exige respeito e valorização dos pais, sendo uma atitude
justa e agradável a Deus. Como que os filhos são conhecidos? A gente estava conversando em uma aula, aí a minha irmã Stephanie falou assim, que muitos conheciam ela pela reputação do pai. Aqui a filha do irmão Márcio. Daí a Stephanie, ela não pode desprezar essa honra. Ela não pode desprezar a obediência. Até porque, por um mandamento bíblico, se ela honrar o seu pai e a sua mãe, seus dias serão prolongados na terra. E esse prolongar aqui, irmãos, ele também vem acarretado de prosperidade, de alegria, de boa convivência e de, principalmente, paz. Glória seja dada a Deus. Segundo, tem uma responsabilidade imensa dentro de casa. A esposa. É culto de missões, irmãos. Acompanhado de uma cantata de Páscoa. É um grande privilégio. E a palavra pregada está sendo Cristo, trabalhando lá dentro do seu lar. Aleluia, Jesus. A esposa, ela deve respeitar o marido como autoridade da família, em uma dinâmica que seja de parceria e não de inferioridade. Porque muitos têm esse pré-julgamento, esse conceito de que ser submisso é sinônimo de inferioridade, mas não. É de parceria, até porque um casal, ele não deve viver um cabo de guerra dentro de casa. Nós não estamos disputando nada dentro da nossa casa. Nada desse complexo de inferioridade. Agora, dentro da Bíblia, eu quero mostrar para você, mulher, o quanto que a palavra de Deus, ela te valoriza. E o quanto você tem valor no reino de Deus. Valor da mulher, Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o valor de rubis. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma escala conhecida como escala de mols. Essa escala, ela mede a dureza dos minerais da face da terra. Essa escala, ela vai de 1 até o 10. Mulher, presta atenção aqui no que a palavra de Deus está dizendo para você. O mineral 1, ele vai ser riscado pelo mineral 2, porque ele tem uma dureza maior. O mineral 3, ele vai ter uma dureza maior do que o mineral 2. Então, ele acaba riscando. Aí a gente vai ter a calcita, feldspato, entre outros, até chegar ao mineral de dureza 7, que é o quartzo. O quartzo é o mineral que tem a maior abundância sobre a face da terra. Ali tem a família do quartzo, tem a ametista e tem outros minerais também. Acima do quartzo vem um mineral que tem a dureza 8, que é o topázio. Então, o topázio, ele risca o quartzo. A família que tem dureza 9 é a família dos córidon. Dentro da família dos córidon estão as esmeraldas e os rubis. A Bíblia diz assim, que o seu valor excede o de rubis. O rubi está na dureza 9. Tem um mineral que está acima, que é o último dessa escala, que é o dureza 10. Sabe qual é esse mineral? É o diamante. Percebeu, mulher? Com que a palavra de Deus te assemelha? Percebeu o valor que você tem? O diamante, quando ele é encontrado bruto,
ele já tem um alto valor. Mas o valor agregado é maior quando é lapidado. Perceba que você tem valor no reino de Deus e uma grande responsabilidade dentro do seu lar. Vou falar mais um pouquinho dela. Rapidinho. A prosperidade está ligada diretamente à mulher. Provérbios 14:1. Aí, galardão dobrado para quem coloca no telão rapidinho. Provérbios 14:1. Olha lá. Galardão dobrado para esse homem de Deus. A prosperidade está ligada diretamente à mulher. Por quê? Isso é a Bíblia que está dizendo, tá? A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, destrói, derriba. A prosperidade está ligada diretamente a você, mulher. Ó, que coisa boa, hein? Já falei aqui da responsabilidade dos filhos, da responsabilidade da esposa. E agora está tudo certo, né? Dá para parar por aqui? Ó, agora, você tem filho que honra, mulher que respeita. E ao homem? Dá para parar por aqui não. Agora o caldo vai engrossar. Glória seja dada a Deus por isso, irmãos. Sabe por quê? Dos filhos é cobrado honra. Da mulher é cobrado respeito. E do esposo dentro da casa? Esse aqui, dele é cobrado amor. Quer ter um filho que honra? Quer ter uma esposa submissa e que respeita? A palavra de Deus, ela vem nos dizer que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Homem de Deus, não acabou ainda não. Espera lá. O homem, ele assume também o papel de protetor. Cuidado e liderança. Efésios capítulo 5, 25. Maridos, amem as suas esposas. O homem também vai exercer dentro do seio familiar o papel de provedor. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Esse aqui o William fala muito. Quem não cuida dos seus, faz o quê? Nega a própria fé. Papel de protetor, provedor e também o papel de dar propósito para a sua família. Isso aqui a Bíblia está nos ensinando nessa noite. A palavra de Deus que está dizendo, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A primeira missão começa dentro da nossa casa. Honrando, obedecendo e também cuidando. Daí, vamos voltar para o nosso texto. Esses 70 discípulos que foram enviados, eles vão retornar. Por quê? Chegaram nas casas, dizendo, paz seja nessa casa. Foram recebidos com paz, porque ali também tinha um filho da paz. E quando eles vão retornando, Jesus também disse para eles, olha, se na casa que vocês chegarem, não forem recebidos com essa paz, pode bater a poeira dos seus pés, porque essa paz retorna para vocês. Mas uma coisa vocês não podem ser negligentes, anunciar que o reino de Deus está próximo.
Glória seja dada a Deus. E quando eles retornam até Jesus Cristo, eles estão maravilhados, cheios de alegria. Por quê? Eles dizem assim: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. É uma experiência maravilhosa. Eles estavam gozando da autoridade que Cristo havia dado a eles. Estavam cheios mesmo de alegria, irmãos, cheios do poder de Deus. Só que Cristo vai dizer a seguinte forma: vocês estão alegres? Sim, muito bom que estejam alegres. Mas o principal motivo do coração de vocês encher de alegria é vocês terem um nome escrito no livro da vida. Aleluias e glórias a ti, Jesus. A maior alegria do crente é ter o nome dele escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Poderoso é o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, lá no capítulo 29 de Lucas mesmo, no versículo 46, aqui Cristo, ele já havia sido crucificado, e Cristo vai dizer assim: assim está escrito, que o Cristo que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui Cristo já havia ressuscitado, estava bem pertinho da ascensão dele aos céus. Aí ele vai fazer uma outra recomendação para os seus discípulos. Aqui eu volto lá para casa. Por quê? Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejai revestido de poder. Aqui, irmãos, tem mais uma ordem. É para ficar em casa. Não é para andar como nécio. Mas fica em casa. Porque o revestimento que virá do céu irá completar vocês. E isso vai se cumprir lá em Atos, no capítulo 2. Permaneceram em Jerusalém, cumprindo-se o dia de Pentecoste. O que aconteceu? A casa foi cheia do Espírito Santo. A casa foi cheia do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que foi enviado pelo nosso Deus Pai, é o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Cristo vive, irmãos. Cristo vive. E existe uma promessa eminente de que Ele há de voltar para buscar a tua igreja. E vai pegar os crentes aqui do Belém, tudo trabalhando na seara, tudo lançando a mão na seara, tudo trabalhando em favor do reino, levando as boas novas de salvação, que é Cristo Jesus. Oh Jesus, muito obrigado pelo privilégio de servir. Aqui, irmãos, se tiver alguém em nosso meio que ainda não teve esse encontro, ou que de repente teve, e que deseja retornar
para a casa do Senhor, essa igreja, ela te recebe de braços abertos. Está aqui meu pastor. Tenho certeza, irmãos, que no céu haverá grande festa e alegria. E este homem também será muito alegre. Agora, se não tiver ninguém aqui, que todos estejam na presença do Senhor, se tiver também ao alcance da nossa voz, dê crédito a esta palavra. Dê crédito a esta palavra, porque Cristo quer transformar o teu choro em alegria. Cristo quer pegar todo esse teu fardo que tu carrega, não está nem aguentando mais, mas Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Oh, Jesus Cristo maravilhoso. Irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui em Minas Gerais, adorando o nome santo do Senhor. Muito grato mesmo. Hoje está um pouco nervoso. 2 metas em um único dia, irmãos. Lecionar a primeira aula na escola dominical, na classe de jovens. Mas Deus é bom, irmãos. Não vem de mim, não. Até porque eu sou mau. E ainda por cima, ministrar a palavra do Senhor num culto de cantata de Páscoa e missões. Coitado de mim. As pernas estão tremendo até agora. Mas, Salmo 119, Salmo 111, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então tem grande temor, irmão. Daí quando vocês verem esses homens cheios de sabedoria, obrigado, existe um grande temor, e é o temor ao Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.